Vamos abrir, meus irmãos, em Romanos capítulo 14. Apenas mais um aviso, irmãos. Nós tivemos evangelismo ontem, então este que está aí no boletim não acontecerá. Tivemos ontem. Os irmãos podem apagar aí este evangelismo que está aí no dia 4. Tivemos ontem. Haverá apenas reunião do conselho no próximo sábado, permitindo Deus. Romanos capítulo 14. Vamos ler até o versículo 12. Colhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crente de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos, esse texto tão importante para a igreja do primeiro século, para nós hoje também, traz direção para os nossos relacionamentos. Certa vez eu estava numa livraria evangélica, ainda no seminário, se não me engano, revisando de alguns livros lá, olhando, se aproximou o irmão, nós nos cumprimentamos, ele disse que era batista, eu falei que era presbiteriano, e aí ele saiu, voltou, do nada, ele disse assim: mas por que vocês batizam crianças, bebês? Uma coisa um tanto inusitada. Eu percebi que ele estava perturbado dessa questão secundária na doutrina. Secundária no sentido de não ser ligada à salvação. Eu falei para ele alguns versículos, e aí ele retrucou, rebateu. Eu disse: olha, irmão, isso aí tem sido debate de séculos, e não é aqui assim que nós vamos discutir. A gente não está discutindo isso também. E o dono da livraria, que era um pastor já muito experiente, inclusive da igreja batista, irmão nosso, disse para ele assim: eu já falei para você parar com essas coisas. Ele mesmo disse. Mas eu percebi, irmãos, que aquele irmão, ele não conseguia falar sobre Jesus. Ele não conseguia falar sobre algo assim de comunhão, de vida cristã.
Ele queria apenas discutir esses assuntos doutrinários que nós chamamos de secundários, porque não são ligados, eles são importantes, mas não são estritamente ligados à fé salvadora. E na igreja apostólica já tinha isso. Ao invés de pensar em coisas que edificam, pensava em questões assim para discutir opiniões, como está no versículo 1. E o problema disso, é claro que há lugar para nós conversarmos, conhecermos as coisas, de repente assistirmos a algum debate, mas o problema aqui é essa tendência de discussão, ou seja, de desavença. A palavra discutir aqui era um tanto pesada. Discutir opiniões quer dizer querer prevalecer, é uma certa inimizade. Há um ditado que não é verdadeiro, que diz: religião, esporte, política não se discute. É claro que se discute, tudo pode ser discutido. Agora, o que Paulo está falando aqui é de um ponto que gera briga, ou de uma pessoa briguenta, separatista. E essa opinião gera orgulho, e esse orgulho então gera discussão e desprezo do outro, do irmão. Nós tínhamos aqui então dois grupos. Paulo não conhecia essa igreja, mas isso era muito comum nas igrejas. E talvez alguém tivesse falado para ele sobre alguma situação assim parecida que era comum no primeiro século. Os que Paulo chama de fraco na fé, e depois um outro grupo que é forte na fé. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: ele é fraco na fé no sentido de não ter ainda uma maturidade no seu conhecimento, e é uma pessoa ainda sensível a essas questões de alimento, que não pode comer isto e não pode comer aquilo. Não quer dizer que ele não é crente, não quer dizer que ele é imoral ou pecador ou abraçou o mundanismo. Ele tem uma fé imatura ainda, iniciante, não robusta, mas mesmo assim ele pode olhar para aquele que era mais forte e comia carne livremente, porque Jesus aboliu essas questões, essas regras. Mas este fraco na fé poderia olhar para aquele que era forte e dizer: está vendo? Ele come o que não deve, ele come o que é proibido lá em Levítico. Aí o que é mais forte na fé, já tinha essa liberdade cristã, olhava para um fraco na fé e dizia: olha como ele é elementar, olha como ele se preocupa com aquilo que passou já. Então um ficava às vezes desprezando o outro. Paulo então quer resolver essa questão para que não haja essa discussão e desprezo. A primeira verdade que Paulo traz aí é: Deus acolheu os fracos na fé. Há diferença, débil aí, irmãos, acolher o que é débil na fé, ou seja, esse que tem uma debilidade, uma fraqueza. Acolhei, diz Paulo, mas não para discutir opiniões. Volto a dizer, em algum momento, esse irmão seria chamado. Irmão, você já leu, já ouviu sobre esse texto da palavra de Deus, sobre a revelação de Pedro, seria instruído. O que Paulo está condenando aqui é chamar este irmão para, por assim dizer, bater nele com opinião própria. Isso não é bíblico, isso não é cristianismo, isso não é caridade, isso não é amor. Olhar para o outro simplesmente pensando assim: nós precisamos discutir a nossa opinião. E as opiniões, irmãos, às vezes, ao invés de gerar edificação, apoio, clareza, entendimento, gera isso, a tal da discussão. Então Paulo diz: nós devemos acolher os irmãos na fé, não para discutir opiniões contraditórias, não essenciais.
não essenciais. E teríamos que abrir um espaço enorme para falar do que seria exatamente essencial, o que não seria, mas vamos nos ater ao texto. Aquele que dizia assim: não, nós não podemos comer carne de porco, nós não podemos comer este alimento específico, somente legumes. Um ascetismo, um rigor, que não havia entendido ainda que essas coisas em Cristo passaram. Então era um tanto elementar a fé dessas pessoas. Aí o forte poderia dar aquele sorriso zombador e encontrar este irmão que ainda acreditava nessas coisas apenas para criticar, atacar e discutir opinião. Quem come, os irmãos conhecem aquelas regras, uma lista assim, enorme lá em Levítico, do que pode comer, o que não pode. Então quem come, quem não tem uma consciência sensível a essas coisas, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Devemos acolher os irmãos então, na fé, não para discutir opiniões dessas questões contraditórias, não essenciais. Devemos acolher os irmãos na fé também, e não desprezar, rejeitando a companhia de alguém. É o que diz aí no versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, o mais fraco come apenas legumes, mas quem come não despreze. A ideia de desprezar é colocar de canto mesmo, de lado, dizer assim: olha, esse aí, ele não tem fé, ele não cumpre a lei, ele é praticamente um pagão. Então despreza, coloca de canto, rejeita a companhia daquela pessoa. Terceiro, Paulo também nos ensina que nós devemos acolher os irmãos e não julgar, condenando aquele que Deus mesmo acolheu. Não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 3. Às vezes aquele que é mais maduro na fé, na vida cristã, vê o irmão que tem as suas debilidades, as suas fraquezas, de repente até na área de pecado, de santidade, e pode ter um sentimento até de superioridade, isso seria pecado, mas poderia também condenar aquela pessoa, desprezar, abandonar, largar. Nós devemos lembrar, irmãos, se ele realmente entregou a vida para Jesus, Deus o acolheu. Se Deus acolheu aquele irmão, ainda que ele seja débil na fé, quem sou eu para desprezá-lo? Quem sou eu para não acolher aquele que Deus acolheu? Nós não podemos excluir os outros. Jesus morreu pelos fracos, Jesus morreu pelos fortes. Nós devemos andar com todos os irmãos. Deus acolheu os fracos na fé. Segundo, Deus é o único Senhor. Aí Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é o Senhor? Não é Deus só? O julgar aqui se refere a trazer uma condenação, como quem traz um veredito, dizendo ele é isto, ele não é aquilo, e julga o servo alheio. Imaginem só, se você trabalha numa empresa, etc., aí vem uma pessoa que não trabalha na sua empresa e começa a examinar todo o trabalho que acontece ali, os funcionários. O que você diria para essa pessoa? Você não é desse lugar, não te compete fazer isto. É essa a ideia, esse o tom que Paulo está dizendo. Por que você está julgando o servo alheio? Porque ele não é o seu servo, ele é servo do Senhor. Paulo diz: quem és tu? Ele não está em pé, ele não vai cair também para você ou contra você. Ele está em pé para o Senhor, ele cairá contra o Senhor.
E ele vai ficar em pé porque o Senhor é poderoso para o suster, ainda que às vezes dê uma balançada, por assim dizer. Paulo diz: quem és tu? Quem sou eu para julgar alguém? E aqui, irmãos, nós vamos colocar na perspectiva correta, porque Paulo não está dizendo que nós não podemos olhar para uma situação e dizer está errado. Pelo contrário, nós devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Nós devemos examinar as coisas. Nós devemos ter critério, um senso daquilo que é verdadeiro, aquilo que não é. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é a pessoa que se coloca no lugar de Deus, despreza o irmão, julga o irmão, não acolhe o irmão, traz sentenças para o irmão. Paulo diz: quem és tu para fazer isso? Eu não posso, então, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, tornar uma pessoa crítica, naquele sentido de desprezo, de colocar de lado, de rejeitar, um avaliador constante, ser uma pessoa áspera, que só tem pedras nas mãos. Só tem pedras nas mãos, como nós vemos lá em João capítulo 8. Eu não sou o Senhor, nem você é. Só Deus é o Senhor. Quem és tu que julgas o servo alheio? Terceiro, irmãos, eu vou falando assim para pontuar o esboço, para os irmãos irem acompanhando. Deus é servido acima das leis circunstanciais, versículo 5. Havia essa discussão. Alguns faziam uma diferença mais rigorosa quanto aos dias, inclusive a observância do sábado. Você imagina, aquele judeu que cresceu observando a lei. Cresceu, o sábado era guardado, ele tem aquela estrutura dentro dele. Então, foi paulatinamente, assim, foi aos pouquinhos que essas questões foram deixadas por muitos cristãos, judeus cristãos. Então, havia uma certa diferença quanto à observância do dia do Senhor. E alguns pensavam: nós temos que observar os votos ainda ou não? O que passa do judaísmo? O que permanece? O que é cumprido em Cristo? O que permanece? Então, são questões difíceis, digamos assim, secundárias, porque isso não está ligado à fé, essencialmente, em Cristo Jesus. Então, um faz diferença entre dia e dia, outro julgava todos os dias iguais. Paulo diz: tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Paulo está dizendo: você pensa assim, tenha convicção, mas não queira brigar com os outros pela sua própria opinião. Tenha convicção, tenha certeza daquilo que você crê, confie na palavra de Deus, mas não se encontre com os irmãos para discutir opiniões, desprezar, julgar, colocar de canto nessas questões que são secundárias. Lembra do episódio de Pedro? Quando ele estava lá conversando com os gentios, em comunhão com os gentios, chegaram os da circuncisão, Pedro deixou os gentios e ficou apenas com os da circuncisão. E Paulo repreendeu na frente de todos, porque ele estava com um comportamento dissimulado, duplo, julgando, discutindo a opinião, ainda apegado àquilo que ele já deveria ter deixado. Então o serviço deve ter convicção, deve ser centrado em Cristo. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Vamos pensar no contexto que Paulo está tratando aqui. Aquele judeu mais rigoroso, ainda sensível com a dieta judaica do Antigo Testamento, não comia carne, só legumes, a exemplo de Daniel. Aqueles que já eram assim, mais fortes na fé, poderiam olhar, desprezar e dizer: olha aí, ainda está na antiguidade, na antiga lei, na antiga aliança. Errado. Errado desprezar o irmão, zombar do irmão dessa forma.
Porque fazendo aquilo, ainda que fosse desnecessário, é isso que Paulo está dizendo aqui, mesmo assim, ele está fazendo para Deus. Ele não está comendo aquela carne, aquelas listas do Antigo Testamento, por amor a Deus. E Deus o aceita? Sim. E aquele que em Cristo Jesus, por causa da liberdade que temos em Cristo, está comendo. Aquele mais sensível, que ainda seguia as regras judaicas, não poderia olhar para esse irmão e dizer: está vendo, é um libertino, é um liberal, é um imundo, é um impuro, é alguém contaminado. Não vamos ter comunhão com ele. Mas esse irmão que está comendo, também está comendo, dando graças a Deus. Nós podemos discordar de algumas coisas, irmãos de outras denominações, por exemplo. Existem algumas denominações que colocam regras sobre a vestimenta da mulher. Nós discordamos disso, não temos base para isso, enfim. Mas será que vale a pena encontrar uma irmã? Ela é de oração, leitura bíblica constante, evangelização. Será que vale a pena discutir com ela que ela poderia usar outra vestimenta, sendo que ela aprendeu na igreja dela daquele jeito, etc.? Não vale a pena e não precisa disso, diz Paulo. Agora, se uma oportunidade aparecer e se perguntar, aí você expõe. Mas que não haja, irmãos, da nossa parte, um desprezo a essas questões de usos e costumes e de consciência, como é o caso aqui. Não como. O outro, como? Paulo disse: tenha convicção e não despreze o outro lado, por assim dizer. Um dá graças a Deus, o outro também. Todos, seja que os fracos, os fortes, eles estão vivendo para Deus. O serviço para Deus é completo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Aquele que come, vive para o Senhor. Aquele que não come, vive para o Senhor também, diz Paulo. E ambos morrem para Deus. Porque para Jesus, irmãos, nós vivemos. Para Jesus, nós morremos. Porque estaremos para sempre com Ele na eternidade. Presbiterianos, batistas, metodistas, evangélicos verdadeiros que entregaram o coração para Jesus, todos. E lá não vai ter diferença. Lá não vai ter discussão de opinião, barreiras, essas questões supervalorizadas às vezes nas redes sociais, que é um lugar apenas de conflito, de guerra, de trincheira. Estão vivendo para o Senhor. Deixa ele viver para o Senhor. Deixa. E sabe daquele costume, talvez não precisasse realmente, mas deixa, ele está servindo o Senhor. Quem sou eu para entrar assim na vida dele e começar a examinar, entrar em negócio alheio, se meter, entrar na vida do outro, como diz lá Provérbios? Como as igrejas enfrentam divisão, irmãos, por causa dessas coisas? Porque um grupo se acha mais cristão do que o outro, porque o forte despreza o fraco, e o fraco na fé também despreza o forte. Não é para também encontrarmos categorias aqui. Será que eu estou no fraco ou no forte? Não é isso. Não é isso. Não é para se encontrar numa categoria, porque na verdade todos nós somos fracos e somos fortes em Deus, não é? A nossa força é Deus. Senhor, eu quero viver para Ti. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aqui eu paro para perguntar para mim mesmo e para você: será que a sua consagração já chegou nesse ponto? Comer ou não comer para Deus? Fazer isso ou não fazer aquilo, de acordo com a consciência e entendimento da palavra, para Deus? Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo, e morrer é lucro. Para Ele vivemos, para Ele morremos, somos completamente do Senhor. Serviço completo. Senhor, eu sou teu para sempre.
Jesus morreu e ressuscitou, irmãos, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Os irmãos que partiram, Jesus é o Senhor deles. E nós que estamos aqui militando, Ele é o nosso Senhor. Ainda que tenhamos essas diferenças por causa das nossas debilidades e fraquezas também. Por último, Deus é soberano no tribunal. Só Ele se assenta no tribunal. Ainda que Paulo diga lá em Corinto que nós vamos participar, julgando até os anjos, mas essa participação não significa que nós nos sentaremos no trono que pertence somente a Jesus Cristo. Então Paulo diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? Ele fala de novo isso. Se você está vendo algo errado na vida do seu irmão, é nossa responsabilidade chegar para ele e dizer: irmão, sua vida não está de acordo com o Evangelho. Vamos orar, vamos avaliar essa questão. Isso é uma coisa, ninguém está julgando nada fazendo isso. Agora, aquela discussão de opinião, desprezo, condenação, dizendo que ele não serve a Deus, esse é o julgamento que Paulo está dizendo aqui. Tu, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Quem será que eu estou desprezando aqui dentro desta casa? Que eu me pergunte, e você também. Quem será que eu estou julgando? Já num ponto assim de condenação. Eu estou me colocando no lugar de Deus, diz Paulo. Ele é o juiz. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O tribunal é de Deus, irmão. O juramento é universal. Com o juramento, por minha vida, diz o Senhor, isso vai acontecer. O julgamento é universal na adoração. Todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus. Paulo diz isso na Filipenses, nós lemos. O tribunal dará, então, adoração, louvor e retribuição. Ali é você e o Senhor. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então já conversou com o irmão, já lutou. O sangue na cabeça dele agora. Não posso ter aquele prazer de pensar que eu sou superior a alguém, porque eu observo isto ou aquilo na lei, o outro não observa, eu fico aquele ar assim de superioridade. Não, estar eu sozinho para ser julgado ali pelo Senhor, ou seja, diante do tribunal do Senhor. E você também. O julgamento não é em massa. Vamos julgar agora a igreja de Vila Nilo. Não. Vai um por um. Digamos assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que nos compete, então, irmãos? Não é julgar, desprezar, derrubar o outro, rebaixar o outro. O que nos compete é ajudar os irmãos a crescerem. Ajude os irmãos a crescerem. Mas não queira ser senhor de ninguém. Todos nós somos irmãos e servos. O único Senhor aqui é Jesus. E tribunal só tem um, que é o dele, que é o tribunal do trono branco. Justo juiz, perfeito juiz, só tem um, é Jesus Cristo. O ministério pastoral, o ministério da palavra, qualquer outro ministério, digamos, de liderança, não é para possuir o rebanho, para se assenhorar das pessoas, exercer domínio. Até a liderança de Jesus, irmãos, nós podemos olhar a singularidade que tinha, porque ele chamou os fracos. Seu ministério foi entre os fracos, entre judeus e gentios também, através dos apóstolos depois. Quem é o Salvador? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Quem é o Mestre? Jesus. Quem é Rei? Jesus. O que esse texto fala para nós
agora? O que Deus tocou aí, despertou no seu coração nesta noite? O que nós precisamos mudar, meus irmãos? Mais amor, mais humildade, mais condescendência, mais fraternidade, mais servir, menos julgar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia, Pai, do nosso orgulho, sentimentos de superioridade. Tem misericórdia, Senhor, quando nos entregamos a isso, de discutir opinião de questões que são secundárias. Livra-nos, Senhor, de desprezar. Livra-nos, Senhor, de rotular alguém como forte ou fraco. Se alguém está em Cristo, é nova a criatura, é nova a criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Concede-nos mais humildade, Deus. Concede-nos a consciência de que somos servos e todos nós somos irmãos uns dos outros. Precisamos do arrependimento genuíno, Deus, porque isto não está em nós. Tira de nós, ó Deus, o partidarismo, os grupos que dividem. Tira de nós, ó Deus, o desejo de se alistar num grupo contra o outro. Tira, Senhor, na igreja de Corinto tinha tanta divisão, porque um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Então o apóstolo disse: acaso Cristo está dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós só somos servos. Que Cristo seja o Senhor da nossa vida, soberano, absoluto, exclusivo e único. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos a amar, como Jesus ensina no Evangelho. Enche o nosso coração, Senhor, do Teu amor, de mais disposição, Senhor, para abraçar, não para desprezar, para aproximar, não para lançar fora, para chamar de volta, não para jogar de escanteio. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de cada um aqui que ouviu esta mensagem. Permita, Senhor, que haja mais proximidade amorosa na nossa família, na nossa igreja. Aquele amor fraterno, amor de amigo, amor de irmão, amor verdadeiro, amor genuíno. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus.